Boa tarde. A live caiu, entrando novamente. Mais uma conversa sobre comunicação, expressão. Hoje trazendo aqui a terapeuta quântica, Kátia Domingues, para falarmos, já vou te chamar, para falar aguardando ela. Agora sim. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Eu sim. Então tá bom. Olá, Rita, bom, pessoal que vai entrando, a live deu uma bugada aqui também, saí, voltei, mas tá tudo certo. Estava trazendo aqui o quanto essas lives têm sido interessantes, falar sobre diferentes formas de comunicação, expressão. Então, já passou por aqui a questão da alimentação, a relação com o corpo, também a questão do corpo mais pelo olhar do movimento. Que mais trouxemos aqui? Astrologia. Astrologia, essa questão de uma conversa um pouco acima. E hoje aqui trazendo a questão da arte, especificamente sobre as mandalas. Bem-vinda! Uma delícia fazer live com você, ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Tá um desafio hoje aqui na Serra, muita chuva, mas chegamos. Vamos falar um pouquinho sobre a arte, né? Que é tão curadora, a dança é arte. Eu faço várias terapias lá no Instituto, atuo com várias técnicas e trouxe de volta a arte aí, porque na minha vida sempre esteve muito presente, né, Simone? Então, todos os momentos em que eu precisei de reconexão, eu só percebi porque a arte me chamou, né? Então, num primeiro momento foi a dança, depois vieram os coloridos, que até tem gente que está aqui na live que participou, me ajudou nesse processo de resgate, porque de criança eu escrevia, eu desenhava, eu fazia tudo isso. E não sei todos vocês, mas muitos de nós crescemos e deixamos a nossa criança doentinha e vai deixando toda essa parte bacana que é essencial manter de lado, né? Então eu deixei de escrever, eu deixei de desenhar, eu deixei de pintar e quando voltou esse processo de colorir livros, eu estava passando um momento bastante difícil e umas amigas me trouxeram alguns livros que eram de mandalas, inclusive. E eu recusava, minha primeira reação era recusar. Eu dizia, não, para, eu tenho duas mãos esquerdas, eu não consigo fazer nada disso. E eu fazia, não me lembrava. E foi o que me resgatou. Eram mandalas de colorir, né, livros de colorir. Eu me lembro que depois eu fui passando para outros livros, eu me lembro que muitos desses livros, eu tinha muitas canetinhas, eu pintava com pontinhos. Eu amava, sempre gostei de pontilhismo. E aí, sempre eu fazia algum desenho que usava tinta, usava aquarela, usava pontilhismo. E aí deixei de novo de lado, me envolvi de novo nas terapias, resgatei a arte com você da escrita, através da dança, né? Que você me trouxe aí esse presente, que foi a mentoria da escrita, e a gente fez bastante aula de dança, de travar. Então, não percam o destravar dela, que vai ser incrível aí. Tem online, tem presencial. É realmente curador. E aí, de novo, a gente se envolve no trabalho e acaba deixando a arte um pouco de lado. Eu fiz isso de novo, né? Dessa vez para aprender a não fazer mais. E aí, de novo, eu passei um momento desafiador no ano passado. E aí, meu marido até que falou, por que você não volta com as mandalas? Não, recusei um pouco. No final do ano, uma amiga me fez um convite. Traz as suas mandalas. Quero expor aqui no meu espaço. E foi um presentaço, porque as pessoas começaram a gostar muito. E eu entendi que tinha que usar essa terapêutica
nas aulas, nos atendimentos, e comecei a aplicar, inclusive, nas terapias em grupos e com clientes, e tem sido lindo. As respostas têm sido maravilhosas. E aí recebi o seu convite de estar aqui contando essa história. Obrigado, gratidão imensa. É isso. Bom, eu que agradeço. Eu também fiz esse processo, também era bastante conectada com a escrita e com a dança. Minha arte era mais a dança, desde a infância. Também passei um longo período afastada e o autoconhecimento me trouxe isso de presente, também de poder resgatar dons e paixões. E isso acabou virando trabalho. Foi um movimento bem parecido. E o quanto é importante essa conexão que a arte nos traz com o nosso verdadeiro sentir. Então, eu vejo que é uma via até assim de mão dupla, no sentido, eu ponho para fora coisas que não me cabem, não são minhas, crenças, e me abro para enxergar o que é meu dom, o que realmente vale a pena, me traz significado, eu amo. E nisso vai acontecendo uma troca, algumas mudanças, mas de forma fluida. A arte tem essa capacidade. Tem sido muito lindo nos encontros em que eu faço algumas oficinas presenciais, com no máximo 4 pessoas, e fiz algumas online, que tem sido muito linda a experiência. E eu percebo por que eu escolhi, né, trazer de volta a arte. É muito divertido, porque não é todo mundo que quer trazer na terapia, né, as suas dores, as suas sombras e fazer esse exercício. E num dia de aula, né, dessa troca, é muito lindo porque elas trazem emoções que estão muito presas, né? Tem várias experiências, tem algumas pessoas que estão aqui no nosso ao vivo aqui, que participaram disso, caso queiram escrever, contar como foi, também é legal. Fiquem à vontade ou não também, mas assim, eu não vou dizer nomes, mas foi muito lindo porque assim, existiram momentos em que estava lá fazendo a técnica, porque eu ensino a técnica, né? E a partir daí a gente vai reprogramando aquilo que surge. E leve, porque o objetivo não é uma terapia, o objetivo é aprender uma arte, é soltar, é ter um dia divertido. Mas as dificuldades aparecem, e as emoções também, né? Então, eu não vou conseguir, isso está muito difícil. Nossa, minha vontade é largar tudo isso e jogar isso no... Calma, respira. O que isso te lembra? E elas começavam a trazer algumas informações. Eu lembrei que quando eu era na escola, eu estava numa situação assim, 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 que a professora disse isso, né? E a gente aproveita e ressignifica aquela situação. Então, não é algo que a gente fica buscando, surge, né? Emerge. E aí, quando ressignifica naquele momento, as gargalhadas vêm. É muito divertido. Eu tive só um dos encontros em que eu tive uma pessoa em que chorou muito, naquele libertar de catarse, assim. E todas as amigas estavam lá para ajudar. E foi um momento tão lindo, porque ela estava se sentindo muito incapaz de fazer aquela mandala. Era a primeira vez em contato com a arte, ela nunca tinha mexido com tinta, completamente bloqueada a sua expressão, né? E ela começou a trazer momentos em que ela estava passando com dificuldade, as lembranças de dor que ela teve, e ela citou todas, e de repente ela respirou, e foi uma das mandalas mais bonitas que aconteceram no processo ali, né, dos grupos que a gente já teve. Eu não é uma pessoa que eu trato terapeuticamente, eu não conheço a história dela, não conhecia e não conheço, mas só aquele momento e trazer, né, ela traz para mim depois em conversa, o que ela tem sentido hoje, o que aquilo libertou, foi um dia de aula. Então, é um presente tão grande, é o primeiro passo da jornada dela, provavelmente, mas isso é um presente tão grande, né? Você sabe bem, né, quando a gente tem essa resposta, né, Simone? A felicidade que a gente tem, que o outro traz, não dá para contar, assim, é inenarrável mesmo, não tem como expressar. E é esse processo, então ele é leve, ele é divertido, a gente brinca demais. E parece difícil, mas não é. A mandala, quando a gente está atuando na mandala, a gente normalmente está num estado alterado, né? Então a gente vem do nosso mundo agitado ou triste,
quando você começa a mexer com as cores, se suja com a tinta e foca naquela concentração, né? De traçar a sua geometria. A mandala, ela tem um significado muito importante de movimento, né? Então, ele é circular, então as coisas acontecem. E eu gosto de trazer, eu gosto não, eu trago intencionalmente a frequência, que é o meu trabalho, né? Meu trabalho é reprogramar e trazer uma alteração de frequência, que é essa alteração de pensamento, essa alteração vibracional consciente. E eu ajudo a pessoa nesse processo, porque através de situações simples, de pintar no seu MDF uma letra que você deseja de uma emoção, ou de trazer uma emoção, ou trazer uma cor que represente algo que quer transformar. Então, essa liberdade em trazer, a partir de ensinar a técnica e compartilhar essa alegria de ter essas cores e essa transformação, e entender que é possível, né? Não é tão difícil assim. E para quem gosta, para quem quiser, acaba virando um hobby, uma fonte de renda, enfim, o universo é o ilimitado aí dessa história, essa que é a beleza. O interessante da arte é justamente isso, ela traz a coisa de um jeito muito leve. E quando a gente vê, já ressignificou. E às vezes não passa nem pelo Não, mental. Então, não vem de forma clara, eu estava aqui com raiva e soltei a raiva, né? não. Então, passa e você sente assim, mudou alguma coisa, de repente, depois da vivência, eu trago aqui até alguns depoimentos em relação à dança, das pessoas falarem, a minha vida começou a andar em diferentes aspectos, coisas que estavam paradas e que parece que não tem relação, mas o quanto tudo está interligado. Então, por meio da arte, houve uma liberação que reverbera em diferentes aspectos. E isso é a arte cumprindo realmente seu papel. Ela foi Cumprindo seu distorcida. papel, as cores influenciando nessa história. Então, assim, quando a gente chega para fazer a mandala, não existe um propósito. Eu quero tratar meu relacionamento amoroso. Isso não existe. Eu quero tratar, sei lá, escassez financeira. Não existe isso. Nós estamos ali para fazermos mandala, né? Para criarmos uma mandala, para nos divertirmos e se surgir alguma situação, tem situações em que não surgem, né? Tem aulas e criações que aquilo não aparece, mas aconteceram algumas situações fortes e marcantes, assim, que para mim foram presentes, né? Teve um caso de uma aluna que falou, eu sugeri, né? Vamos agora colocar as nossas cores. Eu odeio rosa. Eu não vou colocar rosa porque eu odeio rosa. Qual é o motivo de você odiar rosa? Ela trouxe. Adivinha que cor foi a mandala dela? Né? Trabalhamos aqui. E não foi proposital. Então por causa disso eu vou usar rosa. Não foi assim. Quando ela viu, ela falou, nossa, eu coloquei cor-de-rosa na minha mandala. Sim. Né? Porque o inconsciente traz essa informação. E aí a gente brinca, né? Então vai resolver a relação amorosa, daqui a pouco você já está namorando e casada. Então, isso acontece, assim, é leve. É isso, vamos anunciar. Quer casar, faça mandalas com a Kátia, né? Vai Né? bombar a fila aí de gente. Enfim. Vem para prosperidade, a gente lota de dourado. Aí sai outra coisa. Porque às vezes Não. acontece isso. Os processos terapêuticos também trazem isso. A gente chega muito com a mente, é isso que eu falo, chega com a mente, chega às vezes com alguma história pronta, aí chega lá, a coisa dá um tombo assim na gente e a gente cura uma outra coisa. Mas que realmente. Por isso que a história não vem pronta, não existe um propósito para estar lá, né? Vamos descobrir juntas, né? Porque estando lá, solta e a coisa acontece e vai chegar coisa que nem imagina. É bem divertido. Sim, e a questão das personalidades aparecendo. Eu tenho uma experiência que eu gosto muito de contar, que foi fazendo ikebana. Eu fui com um amigo, eu tenho um amigo que ele é designer, ele é super sensível, e aí nós fomos fazer lá ikebana.
E eu peguei as maiores flores, as flores com cores bem fortes, intensas. E ele fez um arranjo com as flores pequenininhas, com aqueles tons bem clarinhos. Ficou tão delicado. E aí eu falei assim, nossa, não precisa nem mostrar quem são as pessoas. Mostra a arte e aí você vê as personalidades ali refletido no resultado. Eu percebo isso quando eu faço encomendas. Quando as pessoas me pedem alguma mandala, eu sempre peço para a pessoa me pedir que cores ela quer e qual é o motivo, qual é a intenção. E eu me conecto com essa informação e eu percebo o campo. Então tem muita mandala muito interessante que a pessoa fala, eu sinto que eu quero mais cura na minha saúde. Hoje mesmo, essa madrugada inteira eu passei, a madrugada inteira não, mas eu fui até umas 2 da manhã fazendo a mandala da minha sobrinha, que e ela me contou que ia sair do hospital hoje meio-dia e que ela queria uma mandala azul. E eu fiz, né? Separa tudo que você tá fazendo, sobrinha, tá saindo do hospital feliz, saudável. E eu falei, por que você quer a mandala azul? Porque eu amo azul, tia Kátia. Tá bom. E me conectei com aquela energia toda e percebi que precisava de calma, precisava de cura. E coloquei alguns verdes, porque eu ainda perguntei pra ela, você quer azul com o quê? Azul com azul. Falei, tá bom. E ela tem 10 anos, né? Me conectei com a informação e coloquei alguns verdes bem leves para ela não reclamar, né? Porque a cliente é exigente. Quando eu percebi, eu coloquei alguns tons de verdes, né? Mostrei para ela mandar, ela adorou. Eu ainda não a vi pessoalmente, porque ela chegou agora há pouco, vou amanhã entregar. E ela adorou e fez aquela, né, aquela amorosidade toda. Que lindo, que maravilhoso. E aí ela virou, tem verdes do Santa Esmeralda? Aí a minha irmã me contou que quando ela tinha dor, ela chamava a egrégora para tirar dor, para cura. E, então, assim, foi uma informação, né? Eu não sabia disso, eu soube hoje, né? Que ela precisava dessa calma, dessa tranquilidade, do verde da cura. Então, essas cores, o significado das cores, eu uso muito em todas as mandalas. E eu percebo isso quando eu faço conexão. Eu fiz uma mandala de uma amiga que ela pediu com do logo do trabalho. Eu falei, eu não faço logos, mas eu uso as cores dos logos, né? E não saía, e aquilo estava impedido, e eu tentava fazer, e travava, e dava errado o desenho. Eu falava, não é possível, isso é um simples desenho, né? Liguei para ela. Eu falei, ô, minha linda, o que tá travado aí que eu não tô conseguindo fazer a mandala? Libera com o seu pensamento, sua intenção, para eu poder conseguir fazer aqui. Aí sabe o que é? Eu já tenho esse logo há X anos, eu nunca nem entreguei cartão. Eu falei, tá explicado. Né? Já fez o logo da cliente. Então a gente tem esse movimento acontecendo. Então, quando a mandala ficou pronta, ela já começou a perceber algumas mudanças no trabalho, porque abriu, né? Um campo tava ali travado, e a gente faz isso com a nossa vida. Lembra que eu ficava lá sem fazer o desenho, ficava um tempão e parei de pintar, achava que eu não podia? A gente faz isso no nosso dia a dia e nos nossos aspectos, quando a gente acha que não pode, ou acha que não está pronto, porque a gente sempre espera ficar melhor. E essa é a beleza também da arte. Seja na dança, seja no colorido, seja na pintura, seja na mandala pontilismo. Ela vai ter uma forma que a gente não vai criar no mental. Deixa ela ser construída. Permita com que ela seja construída, né? E isso eu falo muito na mandala. Eu falo, permite que isso aconteça. Para que você deixe com que essa fluidez aconteça na sua história, na sua vida. E muitas das pessoas que vêm relatar depois que fazem o curso e que continuam com o exercício, percebem essa mudança na história do dia a dia mesmo. Começa a contemplar mais a natureza, contemplar mais as cores, sente uma tranquilidade maior, porque essa higiene mental acontece, o foco acontece, a tranquilidade acontece. Parece mágico, né? E talvez seja. Então, dedicar esse momento para essa construção tão bela que é a geometria sagrada, que de onde vem a mandala, para mim tem sido um presente. Você trouxe uma palavra que eu adoro, que é movimento.
Então, muitas vezes a nossa vida fica parada em diferentes setores ou em muitos ao mesmo tempo, e o movimento começa a partir da gente e também em pequenas coisas. Então, ali o desenho, ele exige esse movimento, o movimento do lápis, do pincel. A dança tem o movimento corporal, o teatro tem o seu movimento, a música tem movimento, é pura vibração. Então, vai movimentando ali aquele campo. Então, a importância de colocar movimento nas pequenas coisas, coisas que às vezes a gente fala não tem nada a ver, tem tudo a ver. Me veio aqui a questão até do Feng Shui, porque eu lembro que uma vez eu encomendei uma mandala verde para colocar aqui num lugar onde precisava ter um verde, e aí eu podia pôr qualquer coisa ali, e eu falei, não, eu quero uma mandala, e tudo. Então, aí a questão do ambiente, a questão, coisas que estão ao nosso alcance, que nós mesmos podemos fazer e que traz, assim, diferenças significativas para a vida. Muita diferença, muita. É viver, é viver a experiência para poder descrever. Não tem muito o que contar, porque qualquer mandala que eu vá mostrar aqui, eu vou mostrar a estética da mandala, né? A pessoa que percebe, que entende, que sente, né, aquele momento da construção dessa mandala, dessa transformação mental, espiritual e essa vibração, quando você vivencia, experiencia essa elevação, eu acho que faz toda a diferença. Assim como os movimentos, que é o que você trouxe na dança. Quando você trouxe a história da dança, até escrever, né, e se conectar primeiro através da dança, eu senti aquilo tão estranho, eu parei para pensar, eu falei, mas como é que eu vou escrever depois de dançar? Que conexão é essa que vai acontecer, né? E para mim foi muito importante, porque falando da minha experiência pessoal, né, com o teu exercício, solta, parece que a gente tem permissão de ser mais criativo, a vergonha fica fora daquele lugar, ela deixa de existir. E só existe conexão com a nossa essência, conexão com quem a gente é ou quer ser, né? E aí destrava de verdade. E de repente essa conexão começa a acontecer, seja pela escrita, seja pelo canto, seja pela dança profissional, pela arte. E eu estou muito feliz de ter usado todos esses movimentos de novo mesmo, de verdade. Por exemplo, posso mostrar da Débora, da Vitória, que foi aqui do Claro. hospital? Olha que legal. Ela pediu azul, eu escrevi cura aqui atrás e escrevi cura na frente. Quando eu vi, saiu verde. Não estava a intenção de colocar esse verde. E quando eu olho para ela, ela me remete paz, tranquilidade, cura. Que eu não sei, Eu, ela pediu. eu Pode ainda ser que ela precise eu entrei na live com essa cor também. de azul, né? Já está no campo. E hoje, Então, dentro do sincronário, é a águia planetária azul. Então, essa cor então, tá eu tô fazendo uma frequentando o outra dia. mandala enorme, que ela é marrom com dourado e azul. Eu ativei nela muitos comandos de prosperidade e transformação pessoal. Ela é lindíssima. Vou aproveitar. Quem Nossa, olha, olha só a linda. estética, mas o movimento dela, né? A expansão, mandala expansão, ela vai expandindo. Muito Acho que deu para interessante. ver. Então, Eu não trazer a sabia que expansão. Oi? você fazia sobre encomenda. Eu pensava que era só a vivência com terapêutica mesmo. Eu comecei a fazer, Simone, porque eu percebi, como eu falei, muitas das pessoas não querem ativar esse espaço, né, de dor. E aí elas pedem a mandala, e eu sugiro que frequências têm. E esse contato de me perguntar qual é o motivo, eu acabo já fazendo uma ressignificação. Já é terapêutico. E por isso eu aceitei as encomendas. E aí eu jogo para esta mandala
Por quê? A gente fez, lembra os processos que a gente fazia de limpeza dos ambientes? Que é muito necessário para a nossa vida. Então, falando das integrativas, das terapêuticas que eu utilizo, né? A gente utiliza o realinhamento. O ambiente também faz parte desse realinhamento. Então, às vezes, uma mandala de um chaveiro, que é um amuleto, que tem aquela frequência que a pessoa precisa diariamente para estar em contato com ela, já vai ajudar. Então, eu escolhi atuar nesse lugar também, para ajudar nessa terapêutica, sim. E eu percebi que as pessoas que não faziam terapia depois das mandalas se abriram. Então, mesmo que não façam comigo, não é nem, vai fazer para fazer com ela, não é isso, não. Mas elas entraram num processo de próximo passo, mais expansão. Porque a energia da expansão, ela foi ativada. A energia da ativação da jornada da conexão divina, da jornada da prosperidade, da abundância, ela foi ativada. E esse é meu propósito, né, para o mundo. Então, eu escolhi fazer por esse motivo, sim. Maravilhoso. Uma coisa que eu quero trazer aqui, eu e a Kátia, nós somos da Onda Encantada da Estrela, para quem segue o Sincronário, o Tzolk'in, Lei do Tempo. Essa onda é a onda que traz a arte. Então, tem tudo a ver você ter conseguido colocar aí a arte para agregar mais uma ferramenta, e olha, essa ferramenta de abertura mesmo, assim como eu com a dança, e trazendo a questão que você falou da limpeza do ambiente. Meu Deus, agora sou eu com um relato aqui. Ano passado eu fiz vários processos com a Kátia, fizemos uma faxinona, peso pesado, no meu apartamento em São Paulo, então tinha muita história lá, e a gente não tem noção sobre nossas emoções, nossos pensamentos, as coisas que a gente invoca dentro do ambiente, as pessoas que nós trazemos, e tudo isso fica impregnado, e chega uma hora que o ambiente é tipo, você trouxe para cá, agora eu vou jogar tudo para você. Faça a limpeza aí. E como é importante olhar também para esse aspecto. Então, As paredes gritam, os canos gritam, estouram, os começa objetos a queimar quebram. coisa, vaza, exatamente, tem de tudo, não dá nada, tudo que entra no lugar acontece alguma coisa, enfim, olhar para tudo isso que não é mera coincidência, não é ali, esse móvel aqui não tá bom, a qualidade é ruim, não, tem sempre uma história por trás. E assim como nós que estamos nesse caminho do autoconhecimento, olhamos para as nossas questões, elas estão refletidas ali no ambiente também. Então... É isso, esse foi o meu propósito com a arte. Eu espero o máximo que eu conseguir incluir aquarela, livro de colorir, o que eu conseguir incluir aí no instituto vai ficar pequeno, mas eu pretendo, sim, ajudar através da arte e continuar com... Nada vai parar, as terapias, as técnicas, elas são essenciais, né, em todo o processo, mas o quanto eu conseguir incluir a arte, eu vou, porque para mim foi sempre o primeiro passo, foi sempre a reconexão, sabe, assim, volta, acorda, vamos lá de novo. E estou seguindo sua sugestão de incluir, estou fazendo alguns testes do Tzolk'in. Vamos ver como ficarão os selos. Vai ser Que delícia. divertido. Muito legal, poder. Aí vão ser duas conexões ao mesmo tempo. Vão acontecer as conexões emocionais e as conexões com os códigos que os selos trazem. Então, vai ser um trabalho bem potente. Intenso. Já fiz alguns exercícios, ainda não concluí porque é bastante intenso, mas tem sido divertido. Eu imagino, porque por causa dos códigos dos selos. Então, hoje as pessoas me perguntam, mas como você
vive o sincronário, para mim é muito fluido, porque eu comecei pela arte. Então, eu comecei desenhando selos, desenhando as ondas encantadas, até de fazer trabalho de recorte, colagem, tudo, e isso fez com que esses códigos entrassem de forma lúdica. Então, eu me conectei com as frequências por esse lado e não estudando teoricamente. Então, aí eu fui percebendo muita coisa eu fui fechando as contas e aí eu complementei com a parte teórica. Então, eu fiz um processo contrário e por isso que aconteceu de forma fluida e rápida, intensa. Então, a conexão veio por esse caminho. E eu lembro que eu O falava para sincronário você. traz isso. Eu lembro que eu falava para você que para mim era desafiador, eu começava e parava. Aí fiz uns estudos com você, fiz com a Vânia, fiz com a Emily. E aí quando você me sugeriu, eu falei, ai, deixa eu fazer um teste. Muda tudo. Talvez porque nossa onda, não sei, mas muda muito. Muda muito. Tem sido divertido. É isso, então. Alguém tem E aí, alguma pergunta? o pessoal foi entrando aqui, eu É, nem acolhi o pessoal, nós estamos conversando, mas se alguém quiser trazer alguma dúvida sobre as mandalas terapêuticas, compartilhar seus processos, que eu tenho os alunos também entrando. E tem aí previsão de próxima turma? eu tenho algumas turmas para. Na verdade, tenho só mais uma turma para abril. Maio não tenho datas. E depois junho eu tenho. Abril eu tenho duas turmas que eu consigo encaixar. E se for presencial e online a gente precisa conversar. Porque online é possível fazer mesmo que não tenha grupos. Eu consigo organizar. Eu fiz uma experiência com um grupo e fiz uma experiência individual. Foram muito diferentes os processos e foram muito interessantes. Um foi um processo em que eu fiquei igual na mentoria presencial, um dia inteiro, 8 horas de aula. E a outra foi uma mentoria que eu fiz 4 aulas de 2 horas. Então, foi uma semana inteira onde nós fizemos diariamente 4 aulas, 2 horas, né? 4 aulas. Foi bastante interessante, as pessoas gostaram, os feedbacks são incríveis, as mandalas que postam são lindas. Eu não acabo postando no Kátia Terapias, eu acabei criando um perfil para as mandalas, mas eu esqueço de alimentar, tadinha. Mas tem ali algumas informações e tem sido muito lindo, assim. Parece que as pessoas gostaram dos dois momentos. A diferença é que no presencial eu consigo estar mais perto, acolher, então é a única diferença. Tem alguém compartilhando aqui. Faz diferença utilizar os conhecimentos de cromoterapia para o uso das cores da mandala? É uma pergunta, na verdade. Sim, foi mais eficiente e feito quando se faz com cores intuitivamente. Oi, Samara, obrigada pela pergunta. Excelente pergunta. A Samara é uma amiga, colega, veterinária dos meus pets. Não existe a necessidade de entender de cromoterapia para fazer as mandalas. Eu trago sempre um processo intuitivo. Eu gosto muito, tá? Existem muitos cursos que trazem as mandalas prontas, onde você copia a mandala que aquele instrutor está te trazendo, o facilitador está te trazendo. Eu não uso esse processo. Eu gosto de ensinar as técnicas e deixar você livre para soltar e aprender. Eu uso o conhecimento das cores da cromoterapia num segundo curso que eu brinco que é o curso avançado, porque a gente tem mais tempo para aprofundar nas emoções e nos sentimentos, tá? Mas se você já tem esse conhecimento, é bem bacana. No entanto, eu tenho o conhecimento da cromoterapia, mas eu não utilizo quando eu vou fazer a minha mandala. Mesmo para mim, eu solto. Eu sei, por exemplo, eu quero ativar a prosperidade. Eu sei que o dourado é prosperidade.
eu sei que eu vou incluir dourado. Então eu reservo dourado. Mas eu não vou com o mental intencionando aquela situação. Eu sempre procuro sentir o campo da pessoa, entender que informações ela está me trazendo para que eu atue. Então eu acho que tudo é válido, Samara. Eu acho que você pode experimentar, exercitar, até para exercitar, né, o seu dom, o seu conhecimento. Então tudo é válido. Na oficina e nas mentorias, nesse primeiro curso, eu não utilizo explicação de cores, eu não utilizo. Às vezes, se for necessário, eu dou uma pincelada ou outra quando precisa ressignificar. Mas não é o foco, não, tá? O foco é aprender os movimentos, sair do desafio de achar que é difícil, entender como preparar uma mandala, como utiliza o compasso, a régua, relembrar a escola, né? Brincar com as cores, e eu deixo isso um pouco solto, assim. E deixar, porque tem muito de momento. Por exemplo, o vermelho é uma cor que eu não gosto. E tem dia que eu quero usar vermelho na mandala. Não são as minhas mandalas preferidas, para mim, para eu ter comigo. Mas todo mundo que olha, são as únicas, e algumas que eu fiz de pronta entrega, assim, que as pessoas olhavam, eu não tenho nenhuma vermelha, porque todo mundo gosta. Então, é isso. Quando você trouxe a questão das cores e de encomenda, a primeira coisa que me veio foi o vermelho, por causa do meu selo, ser caminhante do céu e ser vermelho. Exatamente. Respondido, Tamara. Então é isso. Não tem mais eficiente. Tem brincar, exercitar e se soltar. A Cris entrou aqui. A Cris também é artista. Ela também vai na brincadeira aí das cores, dos desenhos. Seja bem-vinda, Cris. Gratidão. É isso. E os grupos? Ativação 12D. Os grupos acontecem mensalmente da Ativação 12D. A Ativação 12D é um projeto que eu desenvolvo com a Débora, minha irmã, onde nós fazemos limpezas energéticas e ativações de downloads de emoções positivas, prosperidades, relacionamentos harmoniosos através dessa nova vibração. Por que eu escolhi fazer esse projeto com a Débora? Nós escolhemos fazer esse projeto. Nossa mente, nosso campo energético é igual a um computador, né? Ele precisa de limpeza, às vezes, né? Tirar os programas que estão ocupando um espaço desnecessário ou de baixa vibração, para que novas informações sejam incluídas. É isso que a gente faz na ativação 12D. Eu brinco que... Brinco não, eu falo a verdade, sério. Limpezas a gente precisa diariamente. A gente tem que tomar banho todo dia, não é? Ao menos um por dia. Limpeza espiritual e energética deveria ser assim também. Mas a gente não faz, né? Então, pelo menos uma vez por mês, eu e Débora desenvolvemos este grupo onde a gente tem um valor reduzido para poder ampliar e divulgar essa informação de limpeza e ressignificação para o mundo, porque o inconsciente coletivo precisa, nosso mundo precisa, nós precisamos. Então, é um projeto que acontece normalmente no final do mês. São 2 noites em que a gente se encontra online e sempre tem a primeira noite de limpeza, ou com seja qual técnica. Antigamente a gente usava muito a mesa radiônica, a mesa multidimensional, que é uma mesa lindíssima. E depois na segunda noite a gente fazia uma ativação de DNA, de cura de DNA, ou downloads, ou decretos. E o mês passado foi muito precioso. Foi pedido para fazer uma técnica completamente diferente, que me surpreendeu. E a Débora não sabia, ela estava com os desafios com a filha no hospital. Eu ativei sozinha e eu usei os equipamentos quânticos que eu tenho aqui. E foi muito lindo porque não foi filmado e não teve permissão de ser online, ao vivo. Eu tive que atuar à distância. Então eu só comuniquei ao grupo que se escolheu participar, iniciando e finalizado. E no segundo
Na segunda noite, que foi o das ativações, foi permitido gravar 9 minutos das 2 horas que eu fiz de atendimento. E enviei. E não ia. As pessoas não recebiam, o WhatsApp travava, Telegram travava, e as pessoas não recebiam, e eles precisavam, quem quisesse assistir, teria permissão de assistir até as 10 da manhã do dia seguinte. E simplesmente não acontecia. O universo não deixava que a informação chegasse ao destino. E eu sei que eu consegui enviar, sei lá, liberou, acho que era umas 3 da manhã que eu fui mandando em cortes, né? Foram vários vídeos de 2 minutos pelo WhatsApp mesmo. Minha irmã já estava dormindo, às 5 da manhã me manda uma mensagem. Não acredito que foi ativação de cosmochakras. Eu falei, por quê? Eu sonhei a noite inteira que eu estava em realinhamento de chakras. Ela não viu o vídeo, ela viu às 5 da manhã. E a ativação tinha acontecido às 8 da noite. Eu sonhei a noite inteira que eu estava em ativação de chakras. Uma amiga, colega nossa que estava no grupo, escreveu 11h30. Não tinha recebido o vídeo ainda. Não sei o que aconteceu, mas estou equilibrada e com amor incondicional extremamente ativo. Então, é uma prova de que as pessoas que se colocam, né, para perceber e se permitem perceber, né, as alterações, a distância, a física quântica é linda, né? O campo morfogenético é intenso e acontece. E esse mês parece que foi todo mundo mais calmo, assim, projetos aconteceram, mudanças de trabalho para melhor, eu tenho tido uns depoimentos bastante importantes, assim. Então, o próximo deve acontecer aí no final do mês, normalmente é entre dia 20, na semana do dia 25 e 30. Então, eu só fico sabendo da data mais perto, porque é por canalização, download, pêndulos, enfim. Mas semana que vem deve estar acontecendo o próximo. E todo mês acontece. Ele tem um valor bastante reduzido, é bem importante, a energia é bem gostosa. Para quem já participou, sabe, né, Sim? É isso aí, recomendo também. Ah, bom, então acho que é isso. Então, Isso. Hoje a pessoal, gente veio para falar da arte, porque se for para falar das técnicas, a gente vai ficar o dia inteiro. é, são outras lives. Outras lives. Mas eu senti de trazer essa questão para relembrar aí o povo. E a Para quem, principalmente quem ativação é linda. A ativação é começa com linda a porque ela traz arte. muito movimento e a gente atua na geometria sagrada. Então, talvez seja por isso que você tenha trazido, porque mandala é geometria sagrada e ativação do Z é baseada em geometria sagrada. É isso aí. Começa pela arte, aí faz uma ativação 12D, aí vai indo, vai aprofundando. É isso Até mesmo. limpar. Pelo menos o que está mais grosso. É, Depois a vai faxina fazendo a pesada. manutenção. É. É isso aí. Bom, gratidão. Deu tudo certo, a sua internet estabilizou para a gente conseguir A conversar. chuva e a tempestade pararam, graças a Deus, tá tudo certo. Acompanhe as redes aí. Então, o outro perfil das mandalas, como que chama? Mandalando na Serra. Ah, olha aí. Então, Mandalando na Serra, com mais este perfil da Kátia Domingues Vou escrever aqui para você Terapias. também, porque ele ainda tá novinho, mas ele é bem divertido. Aqui eu tenho que escrever mesmo, né? É. Tá. E enquanto isso, também faço chamada para o meu workshop Destrave-se, que vai acontecer dia 18 de maio, incluindo tudo: corpo, mente, emoções. Então, vai ter dança, vai ter autoconhecimento, para depois falar de escrita, para falar depois de oratória. Vamos primeiro nos realinhar com o que é importante para a gente, liberar o que está bloqueando aí essa verdadeira expressão e seguindo também com práticas corporais, que eu falo que elas não são só corporais, porque elas vão reverberar no todo. Em turnê, começando uma breve turnê, então em cidades próximas aqui, no sul de Minas, mas também estarei aí em Cotia, Caieiras, e em breve São Paulo capital e Tá. além. Caieiras estarei lá.
Então, é isso. Gratidão a todos que estiveram aqui acompanhando aí, que vão também assistir depois. Coloquem arte. Façam arte. Façam Façam ao arte, deixem, contrário. Faça ao contrário do que sua mãe falou na infância. Faça arte. faça arte, se suje, É isso né? aí. Suje as mãos de tinta, de barro da cerâmica, não importa. Cuide da sua alma, da sua criança, brinque e se reconecte com seu ser. Gratidão imensa por todos estarem aqui. Gratidão, Simone, por essa oportunidade, pela parceria. Parabéns pelo seu trabalho, que é incrível, e pelos chamados e por me ajudar tanto. Pelas trocas que nós fazemos. É muito, Não, eu que muito agradeço forte. também. Nossa, Tá bom? quanta coisa já mudou, já melhorou também. Depois aí dos processos. Seguimos juntas. Juntas. Beijo. Beijos a todos. Tchau.